Pessoal, essa é a terceira parte do vídeo, que diz assim, lá no Gênesis 37 diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da sua guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas, que eu tinha levado para lá. Ou seja, quando eles tiraram José da cisterna, eles venderam José, Potifar comprou, e ele já estava na casa de Potifar. Potifar colocou o olho nele, e Potifar disse: rapaz, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Ele vai ser o mordomo aqui de casa, ele vai tomar conta de tudo, vai ser o governador da minha casa. E o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono, ou seja, na casa de Potifar, do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor Deus estava com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que José fazia, a Bíblia diz que o Senhor, com letra maiúscula, Deus, prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. Ou seja, assim o Potifar olhava para José e dava crédito. O Potifar dava crédito ao trabalho de José, porque Deus estava com José. E o Potifar confiava em José. Mas olha como que é a vida. Ele foi vendido como escravo, já estava como governante da casa de Potifar. Só que os planos de Deus, o projeto de Deus, Deus quer coisa grandes na vida do seu servo, na vida daquele que Deus tem um plano. Deus estava preparando José para ser governador do Egito. Ele estava governando uma casa. Ele foi vendido de escravo a governador da casa. Mas Deus queria colocar ele como governador do Egito, do país mais próspero daquela época. O Egito, naquela época, era um país grande. Naquela época, o Egito era próspero. Naquela época. Tá bom? Então a Bíblia diz: Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos seus olhos, do seu dono, e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos tudo que tinha. Desde que Potifar o fez mordomo da sua casa, e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele colocava as mãos. Tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte, uma boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse: olha a bagaceira aí agora. José era um homem de bom porte, um homem bonito, um jovem bonito, abençoado por Deus. O Potifar confiava em José e deixava tudo nas mãos de José. José está nas tuas mãos aí, você resolve, trabalha, tem a responsabilidade, faz crescer tudo que é meu. Coloca as mãos lá, dá a direção lá no campo, lá e aqui dentro de casa. E está nas tuas mãos, eu confio em você. Só que a mulher do seu senhor, a mulher do seu patrão, a mulher de Potifar colocou os olhos em José. E ela disse: venha para a cama comigo, José. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, ou seja, a mulher de Potifar: escute, o meu senhor não se preocupa com nada que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Tudo que tem ele passou nas minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. José falou: ninguém está acima de mim. A responsabilidade é minha. Ele não me deu nada, não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele.
Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José era um homem justo. José disse, ele botou tudo nas minhas mãos. A única coisa que ele falou que eu não posso tocar é na senhora. Como que eu vou pecar contra meu Deus? Se ele me deu essa confiança, porque vê Deus em mim. Porque eu sou um homem justo, um homem de Deus, José falando. Então nada disso, minha senhora. Em outras palavras, a senhora me respeite. Ela se sentiu muito ofendida. Aí, ela estava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusava-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos da casa estava presente, ou seja, não tinha ninguém. Então ela pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. E ele, porém, deixou a roupa, mas não nas mãos dela e saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa, a sua capa, na mão dela, chamou os hóspedes da sua casa e lhe disse, vejam, meu marido nos trouxe um hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantei a voz, gritava, ele deixou a roupa do meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou próximo de si a roupa de José, a capa de José, até que o dono voltasse, ou seja, o Potifar. Então lhe falou o seu marido as mesmas palavras e disse, o escravo hebreu, o José, que você trouxe para cá, entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz, quando eu gritei, ele deixou a sua capa, a sua roupa do meu lado e fugiu para fora. Olha que forte, pessoal. A mulher acusou José. Imagina aí. José foi para o calabouço por causa disso aí. José foi preso por causa disso aí. José foi preso, por isso que ele foi para o xadrez, para a prisão, para o calabouço. A Bíblia diz que Deus era com ele lá no calabouço. Quando o dono enviou as palavras à sua mulher, que ele disse, foi assim que seu escravo me tratou. Ou seja, ela começou a relatar para o seu marido. Potifar ficou irado. E o dono de José tomou e o lançou no cárcere, na prisão. Potifar lançou ele na prisão, o prendeu. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele dentro da prisão. José preso, injustiçado, por causa dos sonhos. Qual tem sido os seus sonhos? Qual tem sido o teu sonho? Você tem contado a sua vida para as pessoas que estão próximas de você? Os teus planos? Tem um ditado popular que diz que o peixe morre pela onde? Morre pela onde, meu amigo, minha amiga? Pela boca. Você sabia que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que a vida e a morte estão no poder da língua? Até aqui ele estava sofrendo por retaliação do que ele falou lá atrás. Que os irmãos iam se curvar diante dele. Os irmãos tentaram matar, jogaram na cisterna. Foi vendido como escravo. De escravo ele virou mordomo da casa do rapaz. Quando chega lá, vem o Satanás, a mulher se apaixona por ele, quer ficar com ele, ele não quis, ela disse que ele queria, que ele tentou abusar dela, e por isso ele acabou indo preso. E foi preso. Só que a Bíblia diz que Deus era com ele. Sabe quantos anos ele ficou preso aqui? Mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos. Ele era um moço. Ele era um jovem. Aliás, 2 anos... 2 anos não, foi muito mais do que 2 anos. 2 anos foi só o período que aquele padeiro e o copeiro ficou e se esqueceu de José. Esqueceu-se dele. Deus abençoe a todos. Eu vou gravar a 4ª parte desse vídeo.